Momento da pregação, edição de número 79, Bruno G. São Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante até o 13. Leiamos o texto sagrado. Sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para todas, ou para as boldas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola comumente se prega aí nas igrejas, quando quer se falar de preparação para o advento, para a parúzia de Cristo, a segunda vinda. Nessa parábola, Jesus realmente ele enfoca a questão da preparação, de estar percebido e buscar a santidade. No entanto, não podemos, como já a própria mensagem diz, uma parábola, interpretar isso de modo literal. Por quê? Ultimamente eu acabei pesquisando e vendo algumas interpretações desse texto, por alguns aí considerados já até doutores ou teólogos, pregadores muito antigos, que pregavam o feijão com arroz, digamos assim, o trivial, a mensagem de fato que ela está dizendo, e que daqui a um tempo passaram então a pregar ou ter uma nova visão acerca desse texto, dizendo que esse sermão não é para a igreja, esse sermão é só para a nação de Israel. É que entra aquela questão escatológica do fim de todas as coisas, que Deus vai tratar Israel de um modo diferente, especial, dando uma nova oportunidade, possivelmente quando chegar perto do fim de tudo, houver um milênio, na época do anticristo, enfim. Tem uma série de apontamentos que pontuam alguns teólogos, mas que a Bíblia não deixa muito claro acerca disso, né? Esse cronos criado, essa cronologia acerca da vinda de Cristo, não é bem assim, porque a Bíblia não deixa bem claro. É óbvio que nós entendemos, o próprio Jesus fala que existem algumas etapas, algumas realmente etapas que hão de acontecer antes de acabar tudo, antes de haver os novos céus, ou a nova terra, como fala em Apocalipse. E a aberração não era só esta, de dizer que essa mensagem não é para a igreja, não se dirige à igreja, mas ao povo israelita, mas também de dizer que o óleo, o azeite aqui referido na parábola, não faz menção ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se pode comprar, porque o Espírito Santo ninguém pode comprar com preço de dinheiro, como literalmente, se você for analisar a parábola, assim sugere. Lembramos que parábola
não é a mesma coisa do que dizer fatos reais, do que dizer uma história real. Pode haver alguns elementos reais, no entanto, ela não quer dizer que de fato ocorra. Isso ocorreu. E é mais uma lição de uma maneira simbólica, por meio exatamente da topologia, ou seja, da tipologia, melhor dizendo, dos tipos, da metáfora. É assim que é para ser interpretada a parábola. Por isso que Jesus disse que aos seus discípulos ele diria muitas coisas em parábolas. E muitos pensam, parábola, meu Deus, parábola. Não, modo simbólico. Não precisa de dizer literalmente as coisas. Porque aquele que tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém é discernido. Assim como o Velho Testamento servia como metáfora, como figura, como tipologia, como arquetípico das coisas que de fato se realizariam ou seriam em Cristo, já que a lei, o Velho Testamento é a sombra, Jesus é o dono da sombra, é a pessoa que faz a sombra. E aqui está se referindo também na questão da parábola. O que Jesus estava tentando trazer à tona era a questão da vigilância. Aqui, que está falando, não quer dizer que ocorrerá literalmente, que haverá 10 virgens, que haverá 5 que são prudentes, 5 que são loucas. Simbolicamente, quer dizer que só 5 pessoas vão ser salvas e outras 5 não, quer dizer que é só metade. Para pensar. É óbvio que não. Então, dito isto, vamos examinar bem essa parábola. Então Jesus disse: o reino dos céus, a salvação, a vida eterna, morada lá onde habita o Altíssimo, será semelhante. Não quer dizer que é igual. Semelhante já está dizendo aqui. Semelhante, parecido. A 10 virgens. O número 10 representa mandamentos. Quantos mandamentos Deus deu para o povo israelita? Não foi 10? Pois então. Virgens. O que a palavra virgem quer dizer? Santidade, pureza. Então, o mandamento é de pureza. O mandamento é de santidade. Essa palavra é dirigida para a igreja, que agora, refutando aquele argumento que outrora trouxe de um tal aí teólogo, a igreja agora é o Israel de Deus simbolicamente. Então essa palavra, obviamente, que é dirigida à igreja, é dirigida a todos, porque agora não existe mais gentios, não existe mais samaritanos, divisões algumas. Recentemente eu estava vendo uma história muito curiosa, que, bíblica, obviamente, na lei dizia que o filho de mãe solteira, ou o filho abastado, ou o filho em que o pai não quisesse casar com a mãe e tivesse assim de solteiro, era considerado como um sujeito reprovável diante da sociedade e até diante das coisas espirituais, ou seja, ele não poderia entrar no templo. Ele não tinha o mesmo privilégio de alguns. Isso é falado lá em Deuteronômio, exatamente o versículo e o capítulo não me recordo. Nesse mesmo capítulo e versículo, fala-se também os moabitas, que foram os povos, junto com outros, tinha o outro povo também, não me recordo, mas que esses povos seriam amaldiçoados por Deus, também não poderiam entrar na congregação. Aí você vai analisar a história, Ruth, que tem um livro de Ruth, casou com Boaz, que teve o pai de Jessé,
que vem a ser o exatamente avô, né, de Davi, foi gerado da relação matrimonial entre Ruth, que era uma moabita, com Boaz. Veja que Ruth, uma moabita, não poderia estar na linhagem dos israelitas ou alcançar a bênção, mas na própria lei era quebrada algumas exigências assim tão extravagantes, eu diria. E se você for analisar, da linhagem de Davi veio quem? O Messias. E Ruth está na genealogia de Cristo, porque ela é bisavó de Davi. Boaz é bisavô de Davi. Olha que interessante. Então, em Deus, toda maldição, tudo que a lei condena é desfeito. Aquela cédula que estava posta contra nós em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, foi nos tirada. Então, para nós pensarmos que para Deus nada é impossível, que para Deus as coisas são diferentes das dos homens. Aqui na passagem, então, temos 10 mandamentos: virgindade, santidade, castidade. É uma exigência de todos, da Israel de Deus, da Igreja do Senhor, santidade. E nesse texto, Cristo chama a atenção que dentro do seu povo, do arraial do Senhor, existem prudentes, sábias e loucas. Veja que está falando de 10 virgens. São um mandamento, a santidade, a igreja. É uma simbologia. 10 virgens, ou seriam 10 igrejas? Não necessariamente. Mandamento de ser santa. Só que essas santas estavam um pouco relapsas, relaxadas, e outras nem tanto. O número 5, ou a metade, simbolicamente, nós poderíamos cogitar na seguinte possibilidade: se o número 7 é o número de Deus de descanso, o número 7 é o número de Deus, porque no 7º dia descansou o Senhor, achou belo tudo que ele tinha feito. O número 6 é o número de homem, porque no 6º dia Deus fez o homem. E o 5º seria exatamente, ou o número 5, um número que fugisse a tudo isso, a tanto de Deus como do homem. Fugisse da possibilidade exatamente de agradar a Deus e até ao próprio homem. Estava mais ligado, inclusive, a Satanás, ou ao ateísmo, ao ceticismo, enfim. Aqui Jesus fala de metade também. Aí nós temos que parar a analisar com relação à metade, com a divisão. Inclusive, com essa parábola, teve até cantores aí que criaram hinos, dizendo: é só 50% que vão morar no porvir. Não é bem assim também. Porque Jesus chega a nos dizer que muitos são chamados, poucos escolhidos. Dentro desses poucos, não quer dizer que exatamente vai ter 5 prudentes ou 5 loucas, ou que vai ter a metade. Poderá haver, mas não podemos levar isso ao pé da letra, porque a Bíblia não nos dá a entender nesse sentido. Ah, mas nesse texto, sim, nesse texto. Mas que Jesus falou de fato, sem sendo parábola, foi que muitos são chamados, poucos escolhidos.
Muitos vão escolher a porta larga, o caminho largo, e poucos o caminho apertado e a porta apertada. Então, sempre pensar nisto. Ah, mas aí está falando de igrejas de santidade. Sim. Mas isso não é literal, é simbólico. Poderia existir outros números. Poderia existir 3 e 4, mas como para deixar balanceado? Então, esse meio, essa metade, quer dizer exatamente isso. Que vai ter uma certa quantidade realmente de imprudentes e outra quantidade de prudentes. E que esse número 5 pode representar exatamente a pessoa que não se achega a analisar o seu erro e voltar-se para Deus, bem como daquela do outro lado, do outro ponto de vista, que enxerga o seu erro, reconhece que realmente existe e que precisa de alguém para existir, que é Deus, simbolicamente. Porque se nós formos analisar lá em Gênesis, olha o que o livro de Gênesis nos diz lá nos primeiros capítulos, né? Vocês não ficarem pensando que eu estou tirando isso da minha cabeça. Capítulo 2. Aqui fala do sétimo dia. Abençoou, versículo 3. Abençoou Deus o dia sétimo e santificou. Então o 7 significa o número de Deus, santidade e bênção. Vamos ver o que Deus fez no quinto dia e no sexto dia. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando foi esse dia? Não foi no sexto? E viu tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom. E foi tarde amanhã, o dia sexto, que Deus fez o homem, disse para ele multiplicar. Falou acerca de tudo que deveria ser falado, acerca das árvores, né, do fruto que poderia comer ou não. E fez também o animal, enfim. E até, na realidade, que o homem deveria fazer. Olha o que Deus criou no dia 5. Frutificar, multiplicar, enchei-vos as águas dos mares e as frutificar na terra. E foi à tarde, amanhã do dia 5º. Então ele criou muita coisa no dia 5º, ou dia 5, ou o número 5. Produziu as águas abundantes, répteis da água vivente, aves, criou grandes baleias, réptil de alma vivente, águas abundantes, conforme as suas espécies, enfim. Então, é um número que pode realmente simbolizar até mesmo o limbo, o estar próximo de ser criado, de ser alguém e de estar próximo de Deus. E tem a questão da metade, como eu já falei. Bom, vamos lá. A igreja do Senhor, isso é fato. Jesus quer salientar isso. Tem gente prudente, tem gente louca. Se fosse a questão da metade, Jesus teria dito naquela parábola do trigo e do joio que haveria metade de trigo e metade de joio. Não foi assim que ele disse. Disse que o inimigo semeava o joio. E esse joio pode ser exatamente as virgens imprudentes, perdão. Ou seria uma outra categoria? Ou seria pseudos cristãos que foram até a Cristo enviados pelo maligno, e essas virgens loucas estariam com Deus, mas estariam desapercebidas? Seria outra categoria nesse sentido? Não necessariamente. Só quero dizer que se fosse para Cristo dizer que, enfatizar que seria 50%, ele falaria em outras oportunidades. Como ele falou, isso é uma coisa muito clara, com relação à vigilância.
em parábolas. Por exemplo, essa do capítulo 25, vigiai, pois que não sabia nem o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Isso sempre é falado. Então, isso é uma tônica. Então, dito isso, meus caros, tiramos essa ideia de que não, só 50%. Não vai ter 50%. Se tivesse 50%, quantos apóstolos foram chamados? 12. Teve 50%? Não teve. Apenas um traiu Cristo. Ah, mas Pedro negou, outros apóstolos se dispersaram, mas continuaram depois, né? Inclusive, o próprio Judas teve um substituto, que foi escolhido à sorte, acho que foi Matias, né? E lá em Atos dos Apóstolos fala. Depois ainda tivemos a comitiva de 70 discípulos. E a Bíblia não menciona de maneira alguma se esses 70 discípulos seguiram ou não seguiram o Senhor. Com relação aos 12 apóstolos, não fala que meia dúzia negou o Senhor e outra meia dúzia serviu o Senhor. Não é falado nada disso. Dá-nos a entender que os 11, fora aquele iníquo, para que cumprisse a palavra, né, fez o que fez, traiu o sangue inocente, eram 11 que se salvaram. Então deixe isso de lado, porque aqui é simbolismo. Ah, meu Deus, será que eu vou estar dentro de 50%? Ah, por que você está que nem o pessoal da Testemunha de Jeová? Ah, meu pai, nós não estamos dentro dos 144 mil que vão ficar no céu, que são os virgens, que é a representação das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada um, perfazendo 144 mil, e que o resto vão ficar na terra. Aí eu pergunto, será esse número simbolismo ou literal? Pense então, quer dizer que de acordo com esse pensamento da Testemunha de Jeová, Pedro, que era casado, que foi que criou a igreja, ou que criou, não, quem criou foi Deus, mas que dirigiu, mandado por Cristo, não estaria no céu, não está no céu, não está desfrutando do gozo eterno. É a mesma coisa você afirmar que só será 50%. É você dar números, fazer cálculos. Nós não sabemos isso, meus caros. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Cristo vai vir, quanto mais aqueles que vão ser salvos e que não vão ser. Só Deus é que sabe. E eu diria que a pessoa, quando ela tem consciência do que ela faz é errado e não se humilha, e todo aquele que se humilhar alcançará a misericórdia do Senhor. Então deixamos isso de lado. Como eu ouvi assim, no início da minha conversão, pregações dizendo, olha só, 50%, até o hino, 50%. Não é bem assim. Não sejamos literais. Agora essa heresia de dizer que esse texto não se encaixa à igreja, mas a Israel. Não tem nada dito aqui. Falou de reino dos céus. O reino dos céus é para todos. Se fosse especificamente para a nação de Israel, haveria ali um destaque. As loucas tomam as suas lâmpadas e não levam consigo azeite. O azeite aqui representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O óleo representa a descida do Espírito Santo. No caso, o azeite seria o combustível para deixar a lamparina acesa. É claro que nós, para entendermos um pouco de lâmpada da época, ou de lamparina, teríamos que estudar um pouco mais. Funcionava mais ou menos assim. Pegava exatamente aquele bordão, vamos dizer assim, ou cordão, melhor dizendo, de pano, umedecia no azeite, fazia o fogo, pronto. Aquilo continuava. Eu me lembro de minha avó ter isso, mas era a luz de querosene, bem antigo. Inclusive na época dela até utilizou, porque não existia luz elétrica. Então era mais ou menos assim. Então Jesus usou
daquilo que acontecia, que se fazia na época, para realmente destacar exatamente a questão do reino dos céus, que o Espírito Santo era que daria o combustível para manter aquela lamparina acesa. E nós temos que resplandecer como a luz divina, porque Jesus disse: eu sou a luz divina, e todos aqueles que estão comigo ou vêm até a mim têm luz e não andam mais em trevas. Então aquele que está com Cristo está permanentemente, constantemente, com a lamparina acesa, com a luz acesa. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra. As prudentes, diferente das loucas, que não se preocuparam com azeite, sabendo que se faltasse azeite, não estaria a lâmpada acesa, ou se o azeite não tivesse muito ali no cordão, ou no cordão, né? Aquele exatamente fio de linho, digamos assim. Se não estivesse ali, que é até chamado de torcida, não acenderia a lamparina. Ou tivesse pouco umedecido também, né? Aquele barbante, podemos até dizer assim, não adiantaria. As prudentes levavam consigo o azeite, porque se faltasse a luz, por não estar o barbante muito umedecido, ou pelo fato do barbante já ter sido queimado e não fazer mais fogo, aquele que é chamado também de morrão, né? Por isso que Jesus, certa feita, chegou a dizer que ele não quebraria a cana quebrada e o morrão que fumega. O morrão que fumega é exatamente aquela finaleira desse barbante, um lugar assim, que está se apagando. Então as prudentes, vigilantes, se der algum previsto tem. E as loucas não, confiando no seu taco, confiando que, não, está bem umedecido, vai continuar a lamparina, e que mesmo que precise de azeite, esse barbante vai garantir a luz exatamente por essa noite. E tardando o esposo, tosquenejaram. Tosquenejar, dormiram, adormeceram, pegaram no sono. E chegando à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Essa meia-noite é simbólica também, porque muitos chegaram até a pregar: Jesus virá à meia-noite, está revelado. Aí é meia-noite no Brasil, meio-dia no Japão, na Coreia, Oriente, por conta do fuso horário. Não é a meia-noite, é simbólico. A meia-noite é simbólica, a noite é simbólica. Por que a meia-noite? A meia-noite é a hora que, de fato, há mais escuridão, há densas trevas. É bem na hora que o mundo estiver totalmente entenebrecido que virá Cristo. Quando acontecer tudo mesmo que previu Cristo, aí ele virá. Só que ele virá quando? Não sabemos. Sabemos que à meia-noite, simbolicamente, ele virá. Mas quando essa meia-noite? Não sabemos. Na minha outrora religião, se propagou uma revelação dizendo que quanto mais nós ganhássemos almas, mais adiantaria o relógio de Deus. E o relógio de Deus estaria perto da meia-noite. Um sonho de algumas aí profetas, sonhadeiras ou sonhadores, enfim. Não vou dizer que seja mentira isto, mas isso até é mais uma questão de
realmente fantasiar isto, criar uma lenda até. Porque tudo é simbolismo. Jesus de maneira alguma disse que é para ganhar almas que o relógio vai adiantar. E pelo contrário, está nos dizendo aqui que é para todos nós se preparar, se conservar, sermos irrepreensíveis para aquele dia, sermos um povo zeloso especial de boas obras. É claro que ganhar almas ou trazer vidas ao aprisco do Senhor faz parte do cumprimento do ID, do pregar o Evangelho. Agora, não quer dizer necessariamente que ganhando almas, os ponteiros vão se elevando, vão se aproximando à meia-noite simbólica. Isso aí, até, meus caros, é claro, tem a questão da ignorância, mas isso é até uma heresia. Jesus não aponta dizendo, olha, você tem que ganhar alma para ir para o céu. Não. Jesus disse que nós temos que aceitar Ele para ir para o céu. Não é ganhando alma. Porque o próprio Jesus mesmo disse, ganharás o mundo todo e perderás a tua alma. Tu vê como a religião ensina heresia. Para você pensar. Uma coisa é a religião dos homens, das sociedades religiosas. Outra coisa é a religião de Deus. Abster-se das coisas desse mundo, da corrupção desse mundo, visitar os órfãos e as viúvas e refrear a sua língua, que São Tiago retrata a respeito. Uma outra questão ainda que eu gostaria de meditar aqui, nesse versículo 6, com relação à meia-noite, que realmente é uma outra heresia, em que se propagava, se pregava, na minha outrora denominação, ao qual eu pertencia, que era uma coisa lastimável, que era obrigar obreiros, pregadores, ganhando almas, porque se não ganhasse almas, Deus não estava aprovando o seu ministério e não estava fazendo com que a obra de Deus crescesse e, por conseguinte, Deus não ia vir. Por quê? A ideia que vinha de pano de fundo era exatamente que 1/3 dos anjos caiu e Deus agora precisa de 1/3 de homens e de mulheres para substituir, preencher essa vaga que ficou reservada, né? Ficou em branco por conta da rebeldia de Satanás e dos adeptos que ele enganou, seus adeptos que ele acabou enganando naquela ocasião. Isso é outro infundamento, isso é uma outra ideia infundada. A Bíblia não fala acerca disso, meu Deus. Porque senão seria até uma estultícia da parte de Deus. Imagina. Então tem um número que vai chegar aos céus. Então a gente tem que acreditar até na teoria da predestinação. Então Deus escolheu um para ser salvo e o outro para não ser salvo. Não é isso, meus caros. Isso é heresia. A salvação, ela é individual. E é por intermédio da atitude de cada indivíduo. De aceitar a Jesus Cristo, a sua doutrina e vivenciá-la. Amando a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Esse é exatamente o mandamento do Senhor. E que vai nos garantir a salvação se nós cumprirmos. A salvação, ela não é predestinada. Nós é que fazemos a salvação. Quando nós queremos. Por isso que o profeta dizia, quantos e quantos no vale da decisão. Temos que sair de cima do muro, senão nós ficamos mesmo. Senão nós estamos fazendo a mesma coisa que as virgens loucas. Não estamos apercebidos. Então, outra heresia. Aí você vai analisando Bíblia Sagrada com mais cuidado. E as heresias, as pregações que foram pregadas ao longo do tempo para atrair mais e mais pessoas ao sistema religioso, à denominação cristã, capturar mais e mais, entre aspas, almas para dar rentabilidade para a igreja, para dar receita para a igreja, e não para o aprisco do Senhor, usando
de mecanismos de exatamente falácia, ou falaciosos, melhor dizendo, para obrigar aqueles que estavam na religião cegamente a ganhar dinheiro para eles, sem ter nada em troca. Recentemente, algumas denúncias aí nos conhecidos da região da Assembleia de Deus, jubilou-se, se aposentou-se com um salário, pasme, de R$23 mil. Um pastor precisa de R$23 mil para viver? Ainda aposentou-se, coisa que é até antibíblica, porque diante da luz do Evangelho, e nós fazendo a obra de Deus, nós não podemos nos aposentar ainda mais com meia idade. Tem muita coisa ainda para dar. O próprio salmista chega a dizer que muito por conta da sua robustez dariam frutos até com 70, 80 anos. Não podemos parar. O Evangelho é continuação. Não existe aposentadoria. Aliás, tinha até um rei relatado pelo profeta Jeremias, que Joaquim, se eu não me equivoco, que aposentou-se. Foi o primeiro rei aí, ou o primeiro personagem bíblico que realmente se aposentou-se, ou seja, que é relatado na Bíblia como um aposentado. Mas à luz do Evangelho, nós não vemos nenhum servo do Senhor se aposentando. Até mesmo já quase praticamente morto, moribundo, sabendo que a morte estava vindo por causa das doenças, das perseguições, pestes, ou por conta do julgamento, eles não negaram a Cristo. Imagina o apóstolo Paulo negando tudo e querendo um salário por tudo aquilo que ele fez, querendo uma recompensa aqui na terra, sendo que ele mesmo disse que a recompensa não é aqui, que o trabalho do Senhor não é vão, porque a recompensa não é dada aqui, é dado no porvir. Um pastor, pense, meus caros, se isso é de Deus, um pastor com 23 mil, um salário que nem um prefeito de um município ganha, que às vezes até um juiz não ganha, pelo menos um juiz substituto não ganha, um salário que até há pouco tempo um presidente não ganhava, agora parece que ganha, porque chega em torno de quase 30 mil, e sem falar que o sujeito ainda tinha mais outras benesses. Mas o sujeito fazendo coisas erradas também. Criou uma igreja fictícia. Enfim, você vai procurar no YouTube, você encontra. Então veja, você vai atrás desse sujeito aí, desses caras, que fica criando a heresia de que você tem que ganhar almas porque vai colocar o ponteiro do relógio de Deus mais perto da meia-noite. Ou que você tem que ganhar almas porque se você não ganhar almas você vai para o inferno. E isso à luz do Evangelho já vimos que é errado. Almas para preencher aquelas vagas que os anjos deixaram vagas, deixaram em branco. Para começar, essa questão de ganhar almas, ser sábio, quem falou foi Salomão. E Salomão não estava falando nada, particularmente nada, em sentido espiritual, ou no sentido espiritual. Quando você lê o livro de Provérbios, que lá contém exatamente essa expressão e tantas outras coisas, Salomão está falando da vida prática. Salomão está falando da vida cotidiana. Salomão, quando fala de ganhar alma, sábio é no sentido de você ganhar um amigo, no sentido de você ter um amigo, você ter uma família às vezes, de você realmente ser expert e trabalhar com seu marketing pessoal para conquistar pessoas. Isso pode servir inclusive para quem trabalha aí em empresas, em administração ou em administrações. É isso que ele está falando. Quem ganha alma sabe é. Ou seja, quem sabe tratar com as pessoas, dar um bom feedback, que é um cara sábio. Não quer dizer ganhar almas para o reino. Essa expressão você nem encontra no Novo Testamento. Em Cristo Jesus você não encontra.
mas a Bíblia fala que mais vale uma alma salva do que muitos perdidos. Ou a Bíblia fala também que quando uma alma se rende aos pés de Cristo, um monte de pecados são perdoados. Isso é verdade. Agora, em Jesus nós vimos que ganhar almas nesse aspecto não garante absolutamente nada, tampouco salvação, porque ganhará o homem o mundo todo. E quando fala de ganhar o mundo todo, é tanto você ganhar pessoas como amigos, ou ter amizades, saber conquistar, saber de fato dialogar, dar bom feedback, as pessoas ser fãs, as pessoas gostarem desse indivíduo. Está encaixado em ganhar boas almas. E também na questão de ganhar o mundo. Mundo, pessoas. Então pense. Cuidado com esses hipócritas. Cuidado com esses pastores safados, larápios, falsos profetas, que o próprio Jesus muito nos exortou para tomar cuidado, para nos acautelar, para nos precaver, para nós ter muito cuidado, não se precipitar, não dar ouvido a esses tais, mas sim a palavra de Deus, que aqui fala exatamente o que o bom pastor quer. Aqui a Bíblia Sagrada é a própria voz de Deus falando conosco, do bom pastor, dá a vida pelas suas. Esse pastor que ganhou 23 mil reais, ele vai dar metade dos bens deles, aliás, do bem dele, ou do dinheiro dele, da pecúnia, para os pobres. Imagina se ele tivesse um encontro com Jesus, né? Como Jesus teve aquele encontro com aquele mancebo, e Jesus disse essas mesmas palavras para esse camarada: olha, vai, vende tudo e dá aos pobres. E é assim que nós vemos quem de fato é avarento, e quem de fato está perdendo a salvação por conta da avareza. Mas realmente, mais vale ter a salvação aqui, né? Mais vale ter aqui nosso galardão, até porque, segundo algumas correntes doutrinárias, o céu vai ser aqui. O céu vai ser aqui. Se Pedro fala que a terra que há não existirá mais, será destinada ao fogo, será destruída. Novos céus e nova terra, São João fala em Apocalipse, que surgirão. Pode ser um local aqui, no espaço, no tempo. Agora, essa terra, isso tudo que nós vimos aqui, isso aqui se desfará. E a riqueza que será dessa nova vida é totalmente diferente dessa que nós vemos hoje. Perecível, onde que o ladrão pode roubar, onde que a ferrugem e a traça pode corroer, destruir, enfim. Pensamos nesse sentido. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio um esposo, saiu-lhe ao encontro. Esse clamor, exatamente, é o clamor do desespero. O clamor da consciência, né? Da voz da consciência, dizendo: meu Pai, e agora? É a vinda, é o alarido da trombeta, Cristo está vindo. É nesse aspecto. E agora? Será que eu estou preparado? E agora, será que eu vou subir? Aliás, será no abrir e no piscar de olhos. Quanto menos você pensa, já acontece. E você vai lamentar, você vai ver, vai ser visível essa segunda vez. Aqueles ais que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, vai acontecer. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam para as suas lâmpadas. Veja que todas as virgens, todas as santas, as puras, as imaculadas, as que realmente buscaram a santidade, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, porque estava escuro por demais. Precisava agora acender para ver quem era o noivo, senão poderiam ser enganadas também, né? Ou, de fato, nem enxergar o noivo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. A lâmpada se apagou por quê? Não tinha azeite.
A lâmpada, a luz se apaga porque não tem o Espírito Santo. A Bíblia fala para nós não entristecer o Espírito Santo, a qual nós somos selados para o grande dia da redenção. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando fazemos obras carnais e não nos arrependemos e não buscamos de fato produzir os frutos do Espírito. E aí então o Espírito Santo não serve de combustível para nós de fato sermos a luz do mundo, sermos a diferença. E a luz do mundo não quer dizer nada, absolutamente nada, o que muitos religiosos, legalistas pensam. Vestes, ponto estético, aparência. É essência. Que é de dentro para fora que a coisa acontece. Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Aqui, a metade, simbolicamente, os perdidos, assim como na época de Noé, quando se fechou a porta da graça, estavam desesperados, né? Aí acreditavam no que Noé falou. Jesus disse que a vinda dele também seria comparada àquele dia de Noé. E ali nós temos exatamente uma noção de como será esse dia. E se nós formos analisar, pensando, não, é metade, só 50% vai servir. Na época de Noé foi só 50% que foi salvo? Foram apenas 8%. Só a família de Noé foi salva, que acreditou de fato. Todo aquele povo pereceu. Quantos que não eram? Deveriam ser alguns milhares, né? É claro que ainda os seres humanos na Terra eram poucos, mas seriam em grande quantidade. Então nós não podemos examinar isso ou confirmar isso como sendo uma verdade, né, irrefutável. Podemos interpretar literalmente essa questão de 5 prudentes e 5 loucos. E as loucas disseram então a prudente: dai não vou fazer do que nossas lâmpadas se apagaram. Você, quando estudou, se você era muito estudioso, você deve lembrar, né, que sempre tinha aqueles que queriam que você levasse eles nas costas, os tais parasitas. Me diz como é que vai ser a prova de hoje, o que vai cair, o que você estudou, ou me passa uma colinha aí na hora da prova. Mais ou menos isso. Isso é ser louco, é se preparar. Quando você está preparado para uma prova, você está tranquilo. E quem é prudente nem passa cola também, nem passa nada. Cuida só da sua vida, porque pode ser penalizado. Eu me recordo uma ocasião que ocorreu já na faculdade, apesar de não ser bem uma cola, porque não era uma prova, era um trabalho, mas eu me lasquei. O sujeito pediu para mim: me empresta teu trabalho para mim dar uma olhadinha. Olha, não vou copiar nada, só vou dar uma olhadinha para mim ter de parâmetro e fazer o meu. Eu disse: ok, eu confio nas tuas palavras. Vai o camarada, copia literalmente tudo que eu escrevi. E como era um professor muito rigoroso, tem aquele que não tá nem aí, mas aquele era rigoroso, pegou e me deu uma nota baixíssima. Inclusive a minha foi mais baixa do que a dele. Me parece que o professor achou que eu até mesmo teria copiado dele, não ele de mim. Mas como tudo dá para se comprovar, ainda mais nos dias atuais, com as redes sociais, internet, enfim, e tinha que publicar exatamente esse trabalho num site lá, uma parte do site está destinada para isso. E eu falei, comprovei, olha, eu de fato enviei esse trabalho no dia tal, exatamente nessa hora. E quando que o sujeito mandou? Qual é o dia? E qual é a hora? Ele viu. Depois houve então a alteração na nota. Poderia ter sido um pouco melhor, não foi, mas foi mais justo. Eu acabei tendo um pouquinho mais de vantagem. Mas por quê? Foi até um vacilo meu de ter confiado nas palavras dele. E com relação à salvação, às vezes é a mesma coisa.
Às vezes você se intromete em questionamentos, em coisas que realmente te danificam, fazem até você, de fato, xingar a Deus sem saber, sem achar que, né, é ofensivo. Inclusive, eu estava analisando recentemente a questão do racismo, que existe o racismo institucionalizado, né, que é assim, que você percebe, oculto, passaria assim batido, desapercebido, mas se você for analisar, você sabe que de fato fez coisa errada, né? E assim serve para a salvação. Quantas coisas que a gente pensa, isso não tem problema, Deus não vai dar bola, não tem importância e tal. Não vamos muito atrás desse politicamente correto, atrás de muitos aí que pregam, são santarrões, são isso, aqui. Mas não. É nesses pequenos detalhes que muitas coisas nós perdemos de Deus já nessa vida, de bênçãos e também a vida eterna. Eu tenho, por exemplo, muitas coisas que ocorreram da minha vida, né, aqui, terrena, né, situações que se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, sabedoria, hoje eu estaria muito bem. Faltou exatamente a vigilância. E assim no simbolismo da vinda de Cristo. Se nós não tivermos com o Espírito Santo, não tiver com as nossas lamparinas acesas, sempre umedecidas no azeite do Espírito Santo, realmente vai ficar complicado. E o azeite do Espírito Santo não é você pensar que é você estar falando em línguas estranhas, que é você estar orando 24 horas, mas não vigiando, que é você estar jejuando, se matando em jejuar e orar e não estar vigiando, não é nada disso. O estar umedecendo o barbante no óleo para acender a lamparina é você produzir os frutos do Espírito Santo, que são amor, paz, gozo, mansidão, temperança. São 9. São Paulo retrata, fala acerca, né? Está lá em aos Gálatas ou aos Efésios, sempre me confundo. Parece que é os Gálatas, né? Aos Efésios, melhor dizendo. Vamos conferir se é aos Efésios ou aos Gálatas. É os Gálatas mesmo. Então você lá em aos Gálatas, é isso que você tem que fazer. Você encontra aqui, os Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, que fala das obras da carne e os frutos do Espírito. Leia lá. A partir do versículo 22 fala dos frutos do Espírito. Caridade, gozo, longanimidade, por aí vai. É isto. Aí muitos pensam, não, eu tenho que estar sacrificando em oração. Orar, você pode orar em mente. Não precisa você estar num templo, colocando os seus joelhos no chão, sua boca no pó, fazendo aquele sacrifício até de tolo, mas com o pensamento fora, distante dali, sem estar centrado. E não está de fato fazendo uma oração que agrade a Deus, por isso que você nem é abençoado. Muito menos você está jejuando e também fazendo tudo errado. Não. A questão é produzir aquele fruto do Espírito. Então, ela serve para Deus nos abençoar, para nós estarmos em comunhão com Deus. Mas nós podemos fazer 24 horas, pensando em Deus, é uma oração. O jejum. O jejum não é necessariamente para a santidade. O jejum, meus caros, é para alguma bênção. É para algum arrependimento, algum perdão de pecado. Nós temos prova disso quando o povo de Nínive se arrependeu do seu pecado e jejuaram. Prova de jejum, que seja jejum então para a bênção. Quando Jesus disse que essa casta não sai senão por oração e jejum, a casta de demônios que impede você prosperar, impede você ter até mesmo um pouco mais de comunhão com Deus e ser próspero, ok, mas não é para estar se matando com jejum. O jejum necessariamente não é o jejum, a abstinência de alimentos. Simbólico pode ser algo que vai interferir na sua salvação se você não fazer. Agora, se você faz o jejum no sentido de se abster das coisas ruins, eu vou jejuar de falar palavras ruins, eu vou jejuar de fazer ou de cogitar pensamentos ruins, etc. Coisa, né? Simbolicamente.
Já a oração realmente é preciso, mas oração que de fato tenha prática. Porque que adianta eu orar, mas eu não exercer as atividades da fé que eu exerci por meio da oração? Não serei justificado, serei tratado como um tolo, nécio. Deus não vai me abençoar de maneira alguma, porque Deus, Ele só dá graça aos humildes, os humildes que fazem a obra do Senhor, no sentido de praticar o bem, fazer amor, fazer caridade, melhor dizendo, sabendo que a fé sem obras é morta, nesse aspecto, sabendo que Deus só justifica aqueles que praticam a sua palavra e não os ouvintes. Vamos seguindo. E as loucas disseram, então dai. O que fizeram as prudentes? As prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai-o para vós. Quer dizer, o que as prudentes disseram? Olha, se eu dar o meu, vai faltar para mim. Vai atrás daqueles que vendem e compra. E aqui é o argumento daquele senhor lá, aquele teólogo que eu falei, que disse, não pode ser essa mensagem para a igreja e tampouco pode simbolizar o azeite, o Espírito Santo, porque no versículo 9, capítulo 25, fala de compra desse azeite. A compra é simbólica. A compra é por meio do preço da santidade. Para comprar algo, você tem que dar algo em troca. Costumeiramente, você dá o quê? Dinheiro para comprar alguma coisa. Outrora não funcionava assim, era por meio do escambo, da troca-troca. Você tinha uma mercadoria que valia um determinado preço, você trocava por uma outra que valia a mesma coisa. E aqui nesse sentido, você, de fato, perde essa vida de pecado, de mundanismo, de fazer as obras da carne, e em contrapartida recebe a vida eterna. É a troca, é o escambo, é o comprar o azeite, é estar com azeite. Veja que a questão do azeite não é oração e não é jejum. A questão do azeite é de fato produzir fruto do Espírito, que as loucas não estavam produzindo. Porque se fosse simplesmente oração, eles podiam orar, já receber o azeite. O Espírito Santo estaria ali? Não. O Espírito Santo está quando o tempo está puro, praticando obras do Espírito de Deus. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, não deu tempo. Foi aos 47 do segundo tempo, sendo que o jogo ia até aos 46. Não deu tempo. Mesma forma que o povo na época de Noé bateu na porta, já era, a porta se fechou. Quantos que vão ficar nessa mesma situação? Que vão chegar por pouco. Você, de vez em quando, ouve aí no noticiário, né? Agora nós estamos chegando já numa outra fase do ano, ou seja, no segundo semestre, se aproximando aí do fim do ano. Geralmente no fim do ano tem o Enem. E você sempre ouve uma notícia que chegou o fulano atrasado e as portas fecharam na sua cara. Aí lá não tem desculpa. Eu peguei 2, 3 ônibus, não deu certo, atrasou tudo. Não, é naquele horário. Eu fiz de tudo, me esforcei. Não tem. Uma vez me deu até uma pena. Porque eu cheguei atrasado e outra pessoa chegou atrasada, mas com um dispêndio enorme. O meu foi um pouco de dispêndio, mas não do quilate, digamos assim, ou equivalente ao do sujeito. O camarada veio de um outro estado fazer um concurso em Santa Catarina, pegou avião, pegou ônibus, pegou táxi, chegou na hora, 5, 6 minutos atrasado, já era, portões fechados. Eu, por conta de um vacilo, não meu, poderia até dizer que era meu, mas eu confiei num pessoal que ficou encarregado
de me levar até o local. Saímos até com antecedência, prevendo que poderia haver algum trânsito na BR, ou seja, poderia haver exatamente a lentidão no trânsito, né? E havia mesmo por conta que a BR estava só numa faixa, pois havia recapeamento, enfim. E fato é que eu cheguei lá mais de 20 minutos. Eu gastei um pouquinho com o táxi, ok. Mas o sujeito, veja só. E assim será a vinda de Cristo. Ah, não importa, eu gastei isso tudo. Ah, dane-se. Não se preparou, não precaveu. O que é para melhor, o que é para fazer? No caso aí do Enem, do concurso, qualquer coisa. O que diz os editais? É para você estar 3, 4 horas de antecedência, prevendo tudo, prevendo aí aquilo que pode ocorrer de ruim, prevendo exatamente aquilo que você acha que não pode acontecer. Ah, mas é muito cedo. Mas vale você ir mais cedo que você chegar. Com essa lição eu aprendi. Nos outros eu já saí muito mais cedo do que previsto. Se era para sair 2 horas cedo, saí 3 ou 4. E assim as jurisprudentes fazem. Assim quem age com prudência. Assim a igreja do Senhor age com prudência. Não é insana, não é nércia, não é louca. E ainda é mais prudente quando vem alguém de tirar aquilo que você tem. Ele diz, não, vai lá comprar. Porque dá valor ao preço que se pagou. Agora tem pessoas que não percebem isso. Dão de mão beijada. Faz aquilo que Esaú fez. Entregou a sua primogenitura de mão beijada para Jacó. Era para Esaú ser a descendência de Israel. Passou Jacó a ser. Por conta do quê? Da pressa e por conta também da falta de prudência. No caso era por conta do desespero de estar faminto e não ter o que comer, e também por conta da falta de prudência, de ter uma visão do futuro, ser visionário. Olha, você fazer isso, o que vai acarretar com isso? Pensar 2 vezes antes de fazer. Quantas vezes nós sofremos, na área profissional, na área social, em vários ambientes, por conta exatamente de nós não pensarmos 2 vezes, pensarmos acerca das consequências. Imagina se as prudentes não, ter piedade, ter dózinho, né? Coitadinho, meu Deus, não tem, vamos doar aqui, vai lá e doa, vai lá e dá o seu óleozinho. Vamos dar aqui um pouquinho para você, um pouquinho para outro e para mim, vai dar, ele vai vindo, vai dar. Aliás, o evangelho é assim, tem que doar, né? Então, todo ano Deus vai olhar para isso. Aí quando ele chega, apagou a luz de ambas. Já era babau. Nesse aspecto, veja que nós temos que ser, entre aspas, individualistas, egoístas, com relação à nossa salvação. Porque nós somos únicos na realidade. Cada um tem a sua particularidade. Nós não viemos porque nós queremos. Houve um desejo de nossos pais, enfim, e uma permissão de Deus. Agora, depois que a gente cresce, vira adulto, sabe das coisas, então é prosseguir, é pensar com autonomia. O Evangelho é autonomia. Quando eu falo que o Evangelho é desapego e equilíbrio, o desapego e equilíbrio realmente resulta em autonomia. O sujeito ser independente, dependendo só de Deus, independente dos demais para salvar. Tem que olhar para o próximo, tem que ajudar o próximo. Sim, faz parte. Amar o próximo a ti mesmo. Mas você não pode amar o próximo mais do que a ti mesmo. É igual a si mesmo. Porque quando você se condói mais do outro, tem mais peninho do outro e não olha para você, você acaba pecando contra o próprio templo do Espírito Santo que é você.
Às vezes eu penso, muitas pessoas, ah, meu Deus, a fulaninha está sofrendo, passando uma privação, ah, fulaninha, pobre coitada, está morrendo, está moribunda. E daí? Ah, mas que falta de amor. Não, o sentimento, expressar isso não tem problema. O problema é você sofrer com o sofrimento do outro, sabendo que está chegando o fim de tudo para aquela pessoa. O fim da sua carreira. E vai chegar para ela, vai chegar para você também. Chegou para ela, está chegando para ela, vai chegar para você. Porque se a morte fosse só para alguns, não, é para todos. Aliás, eu acho muito interessante a questão da morte, porque ela igualiza todo mundo. Não tem ninguém mais melhor que ninguém. Recentemente eu escutava o Silvio Luiz, aparentemente um sujeito muito religioso, fala muito de Deus. Eu acho muito interessante isso, pelo menos ele, com relação ao casamento, está aí quase 50 anos de casado, enfim, preza muito pela família. E falou uma coisa muito interessante, olha, o que vão pensar do futuro? Nosso futuro é 7 palmos debaixo da terra e dentro de uma caixinha, reduzido a pó e jogado no mar em qualquer lugar. Isso é o nosso futuro. E por isso nós temos que prezar pela família, crer em Deus, fazer o que é para nós fazer de acordo com a missão que Deus nos colocou aqui na terra. E é verdade. Aí a pessoa, meu Deus, ela vai morrer, ela vai sofrer, mas você vai morrer também. O futuro de todos é assim. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas vai tudo dar em nada. Recentemente eu estava cogitando comigo mesmo com relação aos pessoas aí ricas, né, ou os indivíduos bastante ricos aí, os donos de tudo aí, digamos, um Bill Gates da vida, o Warren Buffett. Aliás, eles até são, parece, um pouco mais altruístas do que alguns aí que não tem muito, não chega nem aos pés deles e acham que são, né, os ricos, os donos das cidades, os donos do município, tudo e tal. Estava pensando, até porque eu li faz algum tempo com relação a um filósofo, não vou me lembrar exatamente o nome dele, que ele brincava com os ricos na sua época, com exatamente a morte, dizendo que queria você ter isso tudo aí, rapaz, você vai morrer. Até se eu não me equivoco, perdão, era o Alexandre o Grande, que ele de fato brincava. Era um filósofo bem assim, a gente diria, olha, isso é muito insano, é bem loucão, né? E eu estava pensando, uma hora esses camaradas que têm dinheiro vão estar disputando o quê? Quem vai ter a melhor cova? Agora já tem até prédio em cemitério, né? São Paulo, em Santos, teve o Chorão, aquele que se suicidou, o vocalista da banda Charlie Brown Jr., foi lá, né, colocado no cemitério que tem 4, 5, 6 andares. Tem até elevador. Fica lá então o seu corpo lá. E existe isso, se você for analisar, tem um cemitério na França que olha a loucura. Estão fazendo até turismo, né? Aquele cemitério, porque tem muitas pessoas que estão lá enterradas importantes da história, né? Aqueles franceses, Rousseau, o Jim Morrison, ex-vocalista do The Doors, que se matou-se com 27 anos, enfim, tá tudo lá. E você vai no site desse cemitério na França, você clica lá, toca com o mouse, aparece, aqui na tumba 62 está enterrado Jim Morrison. Aqui está o fulano de tal, aqui está o historiador tal, filósofo tal. Aí você vai lá, você então realmente encontra a pessoa lá, né? Então você vê a loucura também, até na morte eles querem, né? E eu estava pensando, isso tudo vai passar e eles vão acabar disputando isso. E o que me dá mais dor, assim, mais pena eu diria, é você ver as pessoas se matando por conta de dinheiro, por conta de avareza, né? Roubando do pobre, corrompendo, fazendo isso, fazendo tudo errado, e elas não pensam na morte. Não pensam. Que uma hora elas vão estar disputando um pó a mais de terra, um palmozinho a mais de terra, né? Um pedacinho. Vão ficar lá no cubículo. Quando vivem são bem espaçosos. Quando morrem, reduzido a nada, pó.
É insanidade. Por isso que nós temos que ter a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é maturidade, sendo desapegado e equilibrado, produzindo o fruto do Espírito Santo, como já disse, não cedendo, não dando, não doando a hora que não é para doar, aquilo que é seu, que é irrevogável, que é irrenunciável, que você não pode vender, que é inalienável, porque é seu. A salvação é sua. A Bíblia nos fala: eis que venho sem demora, guarda bem o que tens recebido, para que ninguém tome a tua coroa. Deus te deu a salvação, não pelo seu mérito, por misericórdia. No entanto, você tem que fazer também a sua parte, para que não seja perdida essa salvação, para que o inimigo, o homem, ninguém tome. Fazer a mesma coisa que Nabote simbolicamente fez. Na realidade foi literalmente que ele fez, mas simbolicamente é para nós fazer. Cuidou da sua vinha até a morte e não vendeu ao rei Acabe. Que não cedemos ao rei Acabe do tempo presente, o príncipe das trevas, o deus desse século, Satanás e seus adeptos, as virgens loucas, as virgens insensatas, imprudentes, melhor dizendo, né? Foram sábias as prudentes, dizendo: olha, vai lá comprar, vai lá pagar o preço. E é isso que nós temos que dizer: você quer o dom, você quer fazer o que eu estou fazendo, olha, procura. Eu já te ensinei o caminho, já falei o caminho, é Jesus. O caminho, a verdade é Jesus. Segue e faça a tua parte. Se vire. Porque se nós formos muito bonzinhos, meus caros, já dizia Rui Barbosa, se você é muito bonzinho, você é muito docinho, eles te comem. Se você é muito amarguinho ou amargo, eles te vomitam. Então é tudo com equilíbrio. Quantos que foram aí fazer coisas boas para as pessoas e os ingratos viraram-lhe as costas, não fizeram nada em troca e ainda passaram a perna, né? Em várias áreas da vida, profissional, social, conjugal, enfim. O que fizeram com Jesus? Jesus só fez coisa boa. Mataram, crucificaram. Então você tem que ser tanso assim? Não, né? Principalmente com a salvação, que é uma coisa muito importante. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Aí já não adiantou mais. Estavam preparadas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para as festas, para o casório, para o casamento. E fechou-se a porta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. A porta da salvação ainda hoje aberta está, já diz aquele corinho, né? Então aproveite o tempo hoje. Se você está vacilando, deixe de vacilar. Se você está sendo virgem insensata, imprudente, passe a ser virgem prudente, sensata, cuidando da sua salvação, porque poderá ser tarde. Então, meus caros, veja que Deus escolhe aquelas que de fato estão preparadas. A esposa fiel, digna, virgem, imaculada, que mais lhe agrada. Muito interessante, não é verdade? O Senhor não quer uma esposa rameira, meretriz, não quer qualquer uma, quer uma virgem, uma pura, uma santa, uma imaculada. Povo zeloso, especial, de boas obras. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. As loucas: abre-nos, abre-nos. Não, já era. Está fechado, perderam a oportunidade. Agora só as preparadas.
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Como é que vai conhecer uma que estão nas trevas se ele é a luz, não está com a luz acesa? E você até quer estar com a luz acesa? Obedeça a palavra do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, produz os frutos do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés. Então, está muito claro, né? Luz para os nossos olhos, né? Lamparina para os nossos pés, uma coisa assim. Fala de luz. E exatamente exercer a palavra do Senhor é que faz nós termos a luz do Espírito Santo. E exercer exatamente, praticar o amor, praticar os frutos do Espírito Santo, repito. E então o Senhor disse: vos digo que não conheço. Apartai-vos de mim, eu não conheço, não te conheço. Isso é dolorido, né? Você chega dentro da pessoa e diz assim: não te conheço. Eu não te conheço. Mais que seja até em tom de brincadeira, realmente é terrível. Imagina sendo verdade e pelo Senhor. Lastimável, né? Às vezes muitas pessoas nos criticam dizendo: essa pessoa é muito amarga, a pessoa não perdoa, essa é muito carrasca, muito cruel. E dizem que Deus não é carrasco, não é cruel. Mas aqui não é carrasco, não é crueldade nenhuma, é justiça. É uma questão de lógica, de sabedoria, de sensatez. Uma pessoa que só faz mal para você, uma pessoa que não se prepara, que não se previne, que não está de acordo com como você quer, você vai aceitar ela? Você vai aceitar alguma festa sua? Ou como um membro até mesmo do seu rol de amizade, fazendo parte da sua intimidade, da sua família? Você não vai. E assim é Deus, assim é Jesus. Ele é a luz do mundo, nós temos que ser a luz do mundo. Ele é santo, temos que ser santo. Tem que haver compatibilidade, assim como tem que haver uma compatibilidade de gêneros para que um casamento continue, segundo pesquisa, é o que se fala, tem que ter compatibilidade de gênero, tem que ter, de fato, união, acordo, concordância, anuência de ambos, senão não rola, senão não continua. Assim é o casamento com o Senhor, porque imagina se há incompatibilidade de gênero, não é? Não vai para frente. A Bíblia mesmo nos diz: como poderão dois andarem juntos se não tiverem de pleno acordo? Está lá escrito em Amós. E depois chegaram também as outras vidas dizendo: Senhor, Senhor, abre, Senhor. Agora é Senhor, né? Até antes, bobear estava até zombando das virgens, tá muito tolinha, ele nem vem, tá tardando a vir. Toliça mesmo, né? Como são tolinhas. É o que nós ouvimos aí. Geralmente muitas pessoas: ai, tolo, perdendo tempo, perdendo a sua vida, perdendo isso, perdendo aquilo. Perdendo. Será mesmo? Será mesmo? O sujeito acha que está ganhando a vida, indo para uma balada, indo para uma festa. Aí chega lá na balada, chega lá na festa, dá um tiroteio, pega uma bala perdida e acabou-se ganhar a vida. Mas que exagero. Mas exagero pode acontecer. Mas também pode acontecer algo também dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Pode. Mas com Cristo nós estamos seguros. Fazendo a vontade de Cristo nós estamos seguros. Não se entregando à bebedeira que faz com que nós perdemos o juízo e a sensatez, nós estamos seguros. Do contrário, realmente, estamos sendo como que nem as loucas. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É claro. Se você não sabe, vigia. Deixa a lamparina acesa. Porque a hora que ele vir, se você estiver com a apagada, pronto, ele não vai te reconhecer. Você também não vai o reconhecer. E como diz o jovem, não vai dar liga. Então pensamos nesse sentido, meus caros. Para encerrar, o que nós aprendemos desta parábola? Que
que o reino dos céus é semelhante a um grupo de santidade verdadeira e a um grupo de santidade um pouco mais relapso, até um pouco hipócrita, que devemos ser constantes, que devemos estar sendo a cada dia mais santos e irrepreensíveis, buscando umedecer o barbante, a torcida, para acender exatamente a lamparina, para então resplandecermos ao mundo através do Espírito de Deus, que convence o homem e a mulher do pecado, que faça da obra, ficou no lugar de Cristo após a sua partida aos céus, depois de 40 dias e 40 noites na terra, após ressuscitado. E está à destra de Deus Pai. Quem trabalha agora é o Espírito Santo. Aprendemos que não devemos ser loucas, por mais que o tempo vai passando. Tardou o esposo, ainda não veio, então eu vou dar uma fraquejada, uma diminuída, uma relaxada, vou me aposentar, vou ganhar 23 mil, vou cruzar os braços, não vou mais amar ninguém, nem a Deus, não vou mais ajudar o necessitado, podendo eu ajudar, não vou fazer mais nada, porque eu já estou com a salvação garantida. Ainda tem mais essa, outra heresia: salvação garantida, uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação, uma vez dada, para sempre dada. Agora, a questão de ser salvo não existe, uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação está garantida. Agora basta nós irmos atrás da salvação. Nós não precisamos de uma atitude salvífica, salvadora, não, porque já foi feito. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já foi feito. Morreu de braços abertos para tudo. Agora é necessário aceitar esse sacrifício, aceitar a Cristo como suficiente Salvador, porque ninguém vem ao Pai senão por Ele. E aceitar Jesus Cristo é aceitar a sua doutrina, que se baseia no amor, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Então não existe essa questão também de uma vez só, para sempre salvo. Porque aqui é o texto claro que nós vemos. Todas eram virgens, todas eram santas, mas vacilaram nos pequenos detalhes. E umas subiram e outras não subiram. Alguma igreja vai subir, outra não vai. Não necessariamente também aprendemos aqui que será metade, porque até seríamos um pouco arrogantes nesse sentido. Ou até querendo ser Deus, prevendo. Não, eu tenho aqui a inspiração divina aqui. Não é isto. Aprendemos também que é necessário sermos realmente sábios, não recuarmos, não cedermos, melhor dizendo, não perdermos a nossa salvação, ou não darmos a nossa salvação ao maligno, a quem quer que seja. Não deixar que o inimigo nos engane, nos persuade, né? Venha nos persuadir para realmente fazer com que nós perdamos a nossa salvação. Pior, às vezes a gente pensando que está ganhando alguém para Cristo, está junto com ele se perdendo, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui as virgens prudentes na parábola foram enfáticas: não, vão comprar, vão pagar o preço. É arrogância. Não, mas a salvação é assim mesmo. Então nós temos que ser prudente que nem a serpente, humilde que nem as pombas. Aprendemos que o Senhor, o que Ele diz, Ele cumpre. Para os céus e a terra, mas as suas palavras vão passar. E quando abrir a porta, quando Ele abre a porta, Ele abre a porta. Ele abriu, está aberta até o momento. Depois que Ele fecha, pronto, se errou, não tem mais oportunidade, já deu, é fini. Já deu. Mas não tem desculpinha. Não tem desculpinha farrapada não, esfarrapada.
Ah, não tem pretextozinho. Não tem, deu. Já foi dada oportunidade para os demais. E não é eu que falo, é Cristo está aqui, claro. Ah, mas Deus é carrasco. Deus é só amor, vai salvar todo mundo. É. Vai acreditando nessa teoria universalista que você vai chegar realmente ao céu da boca do leão que é Satanás. E nem é um leão, se fosse do leão da tribo de Judá que é Jesus, tudo bem, né? Mas é o céu da boca do leão que é Satanás. Que está bramindo, urgindo, procurando a quem possa tragar. Respondendo de verdade vos digo, e não conheço. É triste, né? Receber o não conheço. Melhor o conheço. Vigiemos, pois. Vigiemos, pois. Como é que é vigiar? Não sei como é que é vigiar. Vigiar, meus caros, é olhar atentamente. É mais do que olhar. Uma coisa é você olhar. Até a palavra de Deus nos diz. Jesus nos diz em outra ocasião, dizendo que existe o vigiar, o olhar e o orar. O primordial é vigiar. Olhar, você vê a situação. Vigiar, você começa a ficar atento a qualquer movimento, vulto, qualquer coisa que está ocorrendo. E orar é necessário quando você antevém que vem o mal. A oração pode ajudar na defesa, no rechaçamento desse mal. Ah, não sei o que é vigilância, não sei. Não sei o que é. Quando você está próximo a cometer um ato pecaminoso, está sendo tentado mesmo, e a tentação é aquela que você diz sim ou não. Você sabe que está sendo tentado ali, e cabe você dizer sim ou não. Ali está. Se você é vigilante, não. Mas um vigia, um segurança. Tem mente nisso. Ele não cuida da casa, ele não vê qualquer movimento brusco, fica ligado. Então, ok? Deus os abençoe e até a próxima. Essa foi mais uma pregação por Bruno G.